Boa noite. Boa noite. Um apelo urgente sensibiliza os brasileiros. Para de sair pra rua! É pra ficar dentro de casa, entendeu? No Distrito Federal e nas 26 capitais estaduais, as ruas se esvaziam e comerciantes fecham portas para conter o avanço do coronavírus. E trabalhadores informais e autônomos sentem o impacto das medidas de isolamento. O país tem mais de 2.000 casos da Covid-19. E o Ministério da Saúde anuncia um aumento da produção de kits para testes. Cidades aceleram a construção de hospitais de campanha. Em 24 horas de vacinação contra a gripe, os estoques acabam em centenas de municípios. A OMS afirma que os Estados Unidos podem ser o novo epicentro mundial da pandemia. A Índia decide isolar 1,3 bilhão de pessoas. O número de mortes na Espanha atinge um novo recorde. O presidente Jair Bolsonaro liga para o colega chinês para contornar a crise diplomática criada pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. E o Comitê Olímpico Internacional transfere os Jogos de Tóquio para o ano que vem. É o primeiro caso de adiamento na história do esporte. O Jornal Nacional está começando. O medo do novo coronavírus levou milhares de idosos e profissionais de saúde a se vacinarem contra a gripe comum. Em 24 horas, as doses se esgotaram em centenas de cidades. De um dia para o outro, um cenário completamente diferente. Ontem teve fila em Itapevi, na Grande São Paulo. Hoje, tudo vazio. Em Guarulhos e em Osasco também não tinha vacina. A ordem agora é ligar para o posto para saber quando vai chegar. Não precisa causar pânico. Essa campanha ela é de longa data, tá? Então eu peço calma a todos. Shirley e o marido, de 69 anos, saíram da quarentena só para se vacinar em Santo André, no ABC Paulista, mas não conseguiram. Ao todo, 7 cidades do ABC Paulista suspenderam a vacinação contra a gripe por falta de doses. A campanha foi antecipada este ano justamente por causa da Covid-19. A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas é importante porque facilita o diagnóstico e evita a superlotação dos hospitais. O prefeito que preside o consórcio dos municípios da região diz que a procura dos idosos esse ano foi maior do que o normal e que um novo lote de vacinas deve chegar entre hoje e amanhã. A gente vai estar aplicando amanhã o que chegou e vamos estar cobrando o governo federal, o governo do estado, para que mande o que falta para a nossa região, que são 192 mil vacinas ainda para atender o número de toda a população da região do Grande ABC. Mas em 340 municípios do estado de São Paulo ainda não há previsão de retomada da vacinação. A diretora do Programa Estadual de Imunização explica que, além da procura maior no primeiro dia, pesou a antecipação da campanha. O Instituto Butantan é o laboratório nacional que abastece todo o Brasil anualmente com o quantitativo de vacinas de influenza necessários para a vacinação de todos esses grupos de risco. Então já era de se esperar que a antecipação da campanha não nos garantiria o abastecimento pleno, 100% de todo o quantitativo necessário nos primeiros dias de campanha. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que o governo está disponibilizando as doses à medida em que elas estão sendo fabricadas. A outra opção era não fazer agora, não iniciar agora, esperar ter um quantitativo suficiente de vacinas para que com a distribuição elas não faltassem. Optamos pela primeira hipótese e acho que nós acertamos, antecipar a vacina. Agora tem que ter compreensão. O problema se repetiu em vários estados. Em Goiás, faltou vacina nas cidades de Lusiânia, Itumbiara, Catalão, Morrinhos, Inhumas, Caldas Novas e Rio Verde. Perde a viagem lá para cá, ainda o risco de andar com eles na rua. Em Cuiabá, a prefeitura recebeu 9.000 doses, que só duraram 1 hora. Até sexta-feira, a vacinação está suspensa. Também faltou vacina em Parnamirim, região metropolitana de Natal, e em Contagem e Betim, em Minas Gerais. Alguns postos do Rio encerraram o serviço ao meio-dia. Para evitar aglomeração, a partir de amanhã, a vacinação no estado será dividida por faixa etária entre os idosos. Pessoas com 80 anos ou mais vão se vacinar primeiro. Em São Paulo, o seu Sérgio, que voltou para casa sem vacina, espera que o problema seja resolvido logo.
Se você tem uma resistência boa é uma coisa, o jovem tem bastante resistência, a gente já carece um pouco de resistência, tem que se precaver, né? O Ministério da Saúde registrou de ontem para hoje 310 novos casos de Covid-19 no Brasil. No total do Ministério da Saúde, são 2.201. Perdão. As secretarias estaduais de saúde contavam mais 46 até 8 da noite. Com isso, são 2.247 casos confirmados. De ontem para hoje, o número de mortes confirmadas subiu de 34 para 46. O Ministério da Saúde ampliou para quase 23 milhões o total de testes que pretende oferecer para identificar o coronavírus. Na saída de mais uma reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou decisões de alguns governadores que, segundo ele, atrapalham mais do que ajudam. Era uma referência a medidas de isolamento e restrição de atividades econômicas adotadas em alguns estados, que seguiram condutas de outros países que estão enfrentando a pandemia. Esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal, tem médico fechando consultório. Aí daqui a pouco eu estou lá cuidando de um vírus e cadê o meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Cadê o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Cadê as clínicas de ultrassom? A Anvisa transferiu para os órgãos estaduais de vigilância sanitária o poder de definir os critérios para limitar a circulação em rodovias durante a crise do coronavírus. Medida provisória editada na semana passada estabelecia que isso ficaria a cargo do governo federal. Mas agora isso mudou. Os estados vão poder definir quando isso será necessário. A mudança vai na mesma linha de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que hoje determinou que estados e municípios vão poder criar regras para quarentena e isolamento. O governo disse que as medidas de distanciamento social já começam a fazer efeito em alguns lugares do Brasil e manteve a recomendação. A preocupação é avaliar até quando manter essas medidas de contenção da epidemia. O surto ou a epidemia ou a pandemia, ela tem um ciclo natural e ela só vai começar a reduzir o número de casos quando nós tivermos pelo menos 50% da população já com contato com a doença. Portanto, as recomendações do Ministério da Saúde continuam sendo a que nós estabelecemos já em portarias anteriores. A recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas sintomáticas aguardem em casa, fiquem em isolamento domiciliar, juntamente com todos os seus familiares, por um período de 2 semanas. Além desta recomendação, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 60 anos permaneçam nas suas residências e só saiam da sua residência para atividades que são necessárias, extremamente importantes, como é, por exemplo, consultar, fazer hemodiálise, buscar atendimento médico, adquirir alimentos. O Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19 no dia 26 de fevereiro. No dia 15 de março, eram 200 casos. 3 dias depois, 428. Na sexta-feira passada, 904. Ontem, 1.891. E hoje, já são 2.201 casos confirmados. Nós vimos trabalhando com um índice que seria baseado na evolução dos demais países, de um acréscimo no número de casos confirmados de 33% por dia. Isso significa que a cada 3 dias nós teríamos o número de casos dobrado, multiplicado por 2. Isso tem acontecido. Diariamente nós estamos acompanhando isso e nós estamos ficando abaixo, geralmente abaixo dos 33%. Então, a curva de crescimento ela está muito dentro do que nós esperávamos, dentro da nossa expectativa. O governo anunciou que vai comprar 22.900.000 testes de coronavírus. Desses, 14.900.000 serão do tipo usado hoje no Brasil. 3 milhões serão adquiridos por meio da Fiocruz, 1.300.000 foram comprados de empresas privadas, 600.000 serão doados pela Petrobras e 10 milhões o governo ainda negocia e quer comprar no mercado nacional e internacional.
O governo quer ainda mais 8 milhões de testes rápidos, cujo resultado sai em 15 minutos. Desses, 5 milhões serão doados pela empresa Vale e 3 milhões serão fornecidos por meio da Fiocruz. O Ministério da Saúde amplia testes para profissionais de saúde e segurança. Nós teremos 2 testes diferentes disponíveis para a sociedade. O RT-PCR é um teste molecular que detecta o vírus na amostra nos primeiros dias da doença. O teste rápido é um teste que é feito na ponta do dedo, uma gotinha, para verificar os anticorpos, para saber se eu tive contato com o vírus e, assim, tomar medidas de vigilância. Então, neste momento, nós definimos a aplicação dos testes, este teste de sorologia, em profissionais de saúde e segurança, além da verificação de casos graves e óbitos no caso do RT-PCR. Com mais testes, o Ministério da Saúde pretende melhorar o diagnóstico em cidades com mais de 500 mil habitantes para tentar isolar os infectados e conter o surto. E quer usar laboratórios de outros órgãos públicos. A Embrapa, Ministério da Agricultura, Polícia Federal. Estamos negociando com estes parceiros para emprestar as suas máquinas para que a gente possa rodar o maior número de testes. O esforço é hercúleo. Estamos enfrentando uma pandemia, possivelmente a maior pandemia deste século. O governo também diz que vai conseguir aumentar o número de leitos de UTI destinados a pacientes com o novo coronavírus. O secretário executivo chegou a comparar o número de leitos no Brasil com alguns países da Europa. Segundo ele, a Alemanha tem em média 3 leitos para cada 10 mil habitantes. A França, 1. A Itália, menos de 1 leito para cada 10 mil habitantes. O Reino Unido, menos ainda. E o Brasil, 2,62. O Brasil, que não tem estrutura nenhuma, que tem um sistema de saúde que não funciona, que é precário, tem 2,6 leitos de UTI antes da ampliação. Só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. Esses países tiveram muita dificuldade em atender às demandas por pacientes que precisam de respirador e que precisam de leite de UTI. O Ministério da Saúde, o governo está se preparando para isso, nós vamos ter dificuldade. Mas nós não vamos desmoralizar o nosso sistema de saúde. Ele é organizado, ele é robusto e está preparado para enfrentar essas adversidades. Hospitais de campanha estão sendo montados para garantir o atendimento de futuros pacientes com a Covid-19. Estruturas de metal já estão de pé. Uma primeira tenda mostra qual vai ser a nova cara do Pacaembu. O estádio deve reabrir como hospital a partir da semana que vem. E com a mudança de identidade, o gramado vai saindo de vista. Os pacientes serão encaminhados para cá pelas unidades básicas de saúde. E por causa da necessidade de isolamento que a doença impõe, os leitos aqui devem ficar todos em quartos individuais. Serão 200 leitos. O Hospital Albert Einstein vai cuidar da administração. São pacientes que têm indicação de internação, portanto, seus sintomas inspiram cuidado em regime de internação, não apenas o isolamento domiciliar, porém de baixa complexidade, quer dizer, não exigem grandes recursos, como, por exemplo, numa unidade semi-intensiva ou numa unidade de terapia intensiva. Também na capital paulista, outros 1.800 leitos vão ser montados no pavilhão de exposições do AMB. Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, um centro médico com 40 leitos foi construído em 5 dias. Fortaleza também vai aproveitar um estádio, o Presidente Vargas, para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. As obras começaram ontem e a Prefeitura espera que ele entre em funcionamento no dia 20 de abril, com 204 leitos. Estruturas como essas podem ajudar a desafogar os hospitais, para que eles se dediquem mais aos casos graves de Covid-19. Hoje, muitos hospitais estão precisando de mais médicos e enfermeiros para enfrentar a pandemia. Essa empresa precisa recrutar 1.400 profissionais para trabalhar em hospitais particulares, principalmente do Rio e de São Paulo.
O processo de seleção é todo à distância. A empresa diz que, para atender a demanda, está fazendo de 40 a 50 contratações por dia. Encontrar o profissional ainda não está tão difícil, né? Tem muita gente boa precisando se recolocar, mas nem sempre ele está disposto, né, a estar na linha de frente de um momento de saúde tão delicado. Então, a nossa dificuldade tem sido mais pela aceitação do que, de fato, encontrar o profissional no mercado. Franciane já preparou a família para começar hoje o trabalho num pronto-socorro de Campinas, interior de São Paulo. As crianças não estão em casa, porque eu lidando com a linha de frente, eu acho que o perigo é ainda maior. A gente que está inserida na saúde, a gente já está acostumado a lidar, então a gente sempre se cuida e tenta buscar conhecimento para estar se cuidando ainda mais. O governo de Minas Gerais anunciou que vai começar a construir um hospital de campanha com 800 leitos a partir de amanhã no Centro de Exposições de Belo Horizonte. E outros 100 leitos vão ser reservados para casos de alta complexidade. Moradores de favelas do Rio de Janeiro estão se unindo para divulgar informações de combate ao coronavírus. Lugares onde, na maioria das vezes, as condições de moradia são bem precárias. No momento em que higiene e isolamento social são as únicas armas contra o novo coronavírus, o município do Rio tem 2 milhões de pessoas morando em comunidades. A estimativa divulgada hoje é da Central Única das Favelas. No fim da manhã, líderes de 40 comunidades do Rio se reuniram com o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e entregaram uma carta com 17 pedidos. Entre eles, a presença de agentes de saúde nas favelas, distribuição de cestas básicas, apoio a trabalhadores informais, além da distribuição de sabão, álcool em gel e acesso à água. Hoje, na Rocinha, por exemplo, as torneiras de muitos moradores estavam secas. As pessoas não têm como se higienizar. 4 dias já sem cair água aqui. 2 casos da Covid-19 já foram confirmados em comunidades do Rio. O Estado precisa olhar mais para as favelas, onde não tem água, onde não tem esgoto e onde, inclusive, a informação circula com menos intensidade. O celular tem sido uma arma importante na guerra contra o novo coronavírus nas comunidades mais pobres da cidade. Os moradores organizam campanhas, gravam mensagens e fazem a informação circular nas redes sociais. O Franklin pede para os moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte, não subestimarem a doença. Não vamos deixar para acreditar quando nós perdemos um parente, um vizinho, pessoas queridas. É muito sério. Direto da Maré, a Gabriele também está nessa rede de proteção. Aqui em casa a gente está tomando alguns cuidados. O principal é deixar a casa arejada com as portas e as janelas abertas, né? E o ventilador ligado também. Manter sempre a mão limpa, independente de onde a gente esteja. E essa menininha de 4 anos, a Sofia, tá sabendo mais do que muita gente grande. Chegando aqui, vou dar um recado importante. Para de sair pra rua. É pra ficar dentro de casa, entendeu? Sabe aquele quartinho que você tá doido pra dar uma geral? Arruma o quartinho. Sabe aquele guarda-roupa que você ficou de senta de fora? Arruma seu guarda-roupa, filho. Faz uma pipoquinha, vê um filme. Mas dentro de casa, para de sair pra rua! Viu? Tá dado o recado, hein? O governo do Rio anunciou que vai conceder bolsas de auxílio e cestas básicas a famílias de alunos da rede pública. O governo impôs mudanças à execução da Lei de Acesso à Informação. Alegando problemas causados pela pandemia, o governo suspendeu os prazos máximos para respostas a consultas. O Palácio do Planalto publicou a medida provisória em edição extra do Diário Oficial ontem à noite. A MP suspende o prazo de resposta a pedidos de acesso à informação a órgãos ou entidades do governo que tenham servidores em quarentena ou em teletrabalho e que dependam de acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta ou de agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O governo se valeu do decreto que estabeleceu o estado de calamidade pública. O decreto vale até 31 de dezembro. Na prática, foi uma mudança na Lei de Acesso à Informação, que desde 2011 permite a fiscalização de atos dos governos federal, estadual e municipal. Pela lei, as respostas precisam ser dadas em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.
O pedido de suspensão desse prazo de resposta foi feito pelo ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, responsável por fiscalizar a transparência na gestão pública. Numa rede social, o ministro disse que a medida tem o objetivo de evitar punições a servidores que não cumprirem o prazo por estarem fora das repartições públicas, sem acesso físico aos dados necessários. Tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Isso é só uma medida que permita ao servidor não estar transgredindo por não estar cumprindo a norma. Então é uma medida necessária para esse momento. O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, e que também assinou essa nova medida provisória, afirmou em uma rede social que a MP faz necessária adaptação ao momento que em breve superaremos. A medida provisória estabelece ainda que não haverá recurso contra pedidos de informações negados por causa das restrições de trabalho do servidor. A Transparência Brasil criticou a medida. Disse que falta clareza sobre o que depende ou não da atuação direta de um servidor. O problema é que a gente não sabe com exatidão quais são essas respostas que precisam da presença de um servidor público, para poder saber se aquela negativa tem fundamento. A Associação Nacional de Jornais disse que, embora em situações excepcionais sejam compreensíveis limitações isoladas e específicas, tais circunstâncias deveriam ser explicitadas nas respostas aos pedidos de recursos e não omitidas por força de uma MP, sob pena de gerar na sociedade condenáveis especulações ou desinformações. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também fez críticas e assinou uma nota junto com outras 54 entidades contra a medida provisória. A medida provisória ela é arriscada porque, na prática, ela permite ao governo escolher quais pedidos vão ser respondidos, quais não vão ser respondidos e não oferecer nenhuma justificativa. Este especialista disse que mexer na Lei de Acesso à Informação pode criar uma brecha para burlar a transparência. É um precedente perigoso porque, na realidade, nessa guerra contra o corona, uma das vítimas já é a transparência e o acesso à informação. Então eu acho que nós poderíamos ter sido resolvido essa questão com bom senso, dentro do próprio sistema, sem que se precisasse mudar, quer dizer, uma lei que demorou tantos anos para ser aprovada e que foi uma conquista da sociedade. A medida tem que ser votada pelo Congresso em até 120 dias. Caso contrário, perde a validade. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara defendeu ajustes na MP. Nós temos muitas dúvidas, estamos dialogando com o secretário-geral do governo. Tenho certeza que nós vamos construir um texto que vai dar ao governo as condições para aquilo que de fato ele quer, mas de forma nenhuma vai gerar informação para a sociedade, que nós estamos mudando a lei de acesso à informação, estamos restringindo informação e estaremos omitindo informação de qualquer poder que seja. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que TVs e jornais lideram o índice de confiança em informações sobre a crise do novo coronavírus. O Datafolha perguntou se os entrevistados confiam ou não nas informações divulgadas. Nos jornais impressos, 56% disseram que confiam, 11% não confiam, 25% em parte e 7% não utilizam esse meio de comunicação. Nos programas jornalísticos de TV, 61% responderam que confiam, 12% não confiam, 25% em parte e 2% não utilizam. Nos sites de notícia, 38% declararam que confiam, 22% não confiam, 35% em parte e 5% não utilizam. Nos programas jornalísticos de rádio, 50% disseram que confiam, 11% não confiam, 21% em parte e 17% não utilizam. No WhatsApp, 12% disseram que confiam, 58% não confiam, 24% em parte e 6% não utilizam. No Facebook, 12% responderam que confiam, 50% não confiam, 25% em parte e 13% não utilizam. O Datafolha perguntou ainda sobre o impacto da pandemia na economia. Vamos aos números.
79% prevêem que a economia brasileira será muito afetada pela pandemia. 16% acham que será pouco afetada. Somente 3% dizem que não será prejudicada. Outros 3% não souberam responder. O Datafolha entrevistou 1.558 pessoas por telefone de quarta a sexta-feira da semana passada. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos. A seguir, o presidente da Câmara defende redução de salários de servidores na crise do coronavírus. Trabalhadores informais e autônomos sofrem o impacto das medidas de isolamento. Neste momento, a pessoa mais importante é você. E para se prevenir, não saia de casa para fazer suas operações bancárias. Os bancos estão prontos para atender você. Não é necessário ir até uma agência. Pela internet, aplicativos ou telefone, você faz recebimentos, pagamentos, transferências, aplicações e outros serviços de um jeito simples, rápido e seguro. Cartões de débito e crédito são opções seguras para realizar suas compras ou saques nos caixas eletrônicos que continuam abastecidos. Mas, se você não puder usar os canais digitais, fique tranquilo. As agências bancárias terão horários especiais para limitar o número de pessoas e priorizar aqueles que mais precisam de cuidados. E não se preocupe, a higienização foi rigorosamente reforçada para sua segurança e a dos nossos colaboradores. Fique em casa e conte com seu banco para fazer tudo daí. O momento pede ação. Por isso, a IP passou a produzir álcool em gel e distribuí-lo gratuitamente a entidades de saúde e também a doar sabão em barra a comunidades carentes. O sabão em barra é um aliado na prevenção ao coronavírus, sendo eficaz na limpeza das mãos e superfícies. Durante a pandemia, a IP, apesar da alta dos custos e escassez de insumos, manterá o preço atual do sabão e fará todos os esforços para manter o abastecimento. Juntos venceremos este desafio. Fina Estampa, segundo capítulo. Tereza Cristina planejou o aniversário da filha nos mínimos detalhes. Preparei um jantar com tudo a que tem direito pra você, meu princesa. Mas uma surpresa pode estragar a noite. E adivinha pra quem vai sobrar? Essa história da Vanessa vira o jantar da Paty. Foi ideia sua, não foi? Claro que não, Pitonisa de Tebas. Eu não tive nada a ver com isso, eu juro. Mentiroso! Hoje, o segundo capítulo da edição especial de Fina Estampa. Trabalhadores informais autônomos são os que sentem primeiro o impacto da pandemia na economia. Estava tudo pronto para a entrevista quando a Mariana recebeu uma mensagem no celular. Devido à pandemia do coronavírus e visando a saúde da nossa família, decidimos adiar a festa da nossa bebê. O tempo não é de festa. Mas então o que fazer se o trabalho dela tem cara de festa, cheiro de festa e principalmente gosto de festa? Para quem vender bala de coco. Confesso para você que eu não durmo. Eu tenho contas para pagar, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, a Marina. Para tentar diminuir as perdas, anunciou nas redes sociais uma nova estratégia. A ideia mesmo é trabalhar com pequenas quantidades, tentar trazer aqueles clientes que têm aquele gostinho de vontade de comer a bala de coco. A produção continua. E se antes o que movimentava as vendas da Mariana era o encontro de pessoas, agora, no momento difícil, ela vai tentar pelo menos adoçar um pouquinho a vida de cada um. E nesses tempos mais solitários, até as palavras ganham mais valor. A balinha vai acompanhada de uma mensagem. Que seu dia seja doce. Mas nem todos conseguem mudar de estratégia de repente. Segundo o IBGE, o Brasil tem 24 milhões e meio de pessoas trabalhando por conta própria. Na semana passada, o governo anunciou a concessão de um benefício mensal de R$ 200 durante 3 meses para trabalhadores informais autônomos de baixa renda. Mas o governo não deu detalhes sobre como vai ser feito o pagamento. Como vamos conseguir pegar esse valor que o governo está disposto a oferecer para a gente, que é um valor muito pequeno, não paga nem uma cesta básica. A gente está tentando saber como a gente vai sobreviver esse período. Este economista do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade alerta que o poder público deve tomar medidas urgentes de distribuição de renda
para dar suporte aos trabalhadores informais. Esses vão sentir um baque muito forte e não tem nenhum tipo de alternativa de renda. Essas pessoas não têm poupança, não têm plano B de trabalho. O problema é enorme, é imenso, requer uma visão muito objetiva e um sentido de urgência muito forte do governo federal, estadual e dos governos municipais. Na semana passada, no centro do Rio, encontramos vários vendedores guardando as mercadorias e interrompendo o comércio de rua. Não tem assim uma reserva. A reserva tem, mas é uma reserva mínima, então para segurar vai ser difícil. Hoje, o mesmo cenário estava assim. Pouquíssimos se arriscaram a montar as barracas. E mesmo quem tentou vender, não encontrou comprador. Estamos dispostos a ficar em casa, um mês, o tempo que for preciso. Mas como sobreviver? Como pagar as contas? Como conseguir se alimentar? O Ministério da Economia declarou que nos próximos dias vai encaminhar ao Congresso uma proposta com detalhes do auxílio emergencial. O IBGE divulgou hoje o resultado das vendas do comércio varejista de janeiro, portanto, antes do início da pandemia do coronavírus no Brasil. Na comparação com dezembro, a queda de 1% foi o pior resultado em 4 anos. Já em relação a janeiro do ano passado, houve alta de 1,3%. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu cortes no fornecimento de luz por falta de pagamento em residências urbanas e rurais e nos serviços essenciais, como hospitais. Essa suspensão vale por 90 dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu hoje a redução dos salários dos servidores públicos para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O presidente da Câmara afirmou que é hora de todos colaborarem para diminuir os gastos públicos. Rodrigo Maia disse que a proposta está sendo preparada pelos partidos. Todos sabem que haverá um empobrecimento da população, né? E todos sabem, né, que a renda do brasileiro vai ser menor. Então, todos os poderes precisam contribuir, né? Inclusive, né, os deputados, né, os juízes, os fiscais de renda, todos os servidores. O projeto é de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. O corte atinge salários de funcionários públicos de todos os poderes da União, inclusive do presidente da República, deputados e senadores. Não há redução para salários até R$ 5 mil. Acima disso, corte de 10% para quem ganha até R$ 10 mil. Acima de 10 mil, a redução vai variar de 20% a 50%. Neste caso, a decisão será de cada poder. Ficam de fora profissionais das áreas da saúde e da segurança pública. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública e o dinheiro arrecadado será enviado para o Ministério da Saúde para o combate à pandemia. Em outra frente, o Ministério da Economia finaliza o texto da medida provisória que vai criar alternativas para empregadores da iniciativa privada. A suspensão do contrato de trabalho, mas com pagamento de parte do salário. O governo bancaria uma parte e a empresa outra. E a redução da jornada de trabalho e do salário. Neste caso, o governo entraria com a antecipação do seguro-desemprego. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez mais uma rodada de reuniões fechadas por videoconferência com governadores. Desta vez, com as regiões Centro-Oeste e Sul. Falou sobre o pacote de 88 bilhões e 200 milhões de reais aos estados e ouviu que a ajuda não é suficiente. O governador do Mato Grosso do Sul pediu novas medidas. Quando ele trabalha no Fundo de Participação dos Estados, ele está atendendo muito mais o Norte e o Nordeste, que eles ficam com 77% desse fundo. E nós pedimos um olhar para os estados, principalmente do Centro-Oeste, que sobrevivem sua receita de ICMS, para que a gente possa também ter um espaço de ajudar aquelas empresas, aquelas pessoas que estão em maiores dificuldades. O governador do Rio Grande do Sul pediu ajuda da União para manter o pagamento de dívidas com organismos internacionais. Além disso, também demandamos que o PIS, PASEP e INSS, que são pagamentos feitos pelos estados, né, nas contas feitas, nos pagamentos feitos pelos estados, seja dispensado desse pagamento desses impostos federais e o estado use esses recursos para o investimento na saúde.
Também por videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu com 40 presidentes, sócios e donos dos maiores grupos econômicos do Brasil. O ministro Dias Toffoli afirmou que está em diálogo constante com os poderes executivo e legislativo e ressaltou o projeto de lei que cria um comitê de crise para o sistema de justiça, para evitar, por exemplo, suspensão de parques de produção. É um fast track para que determinadas decisões que sejam desarrazoadas, por exemplo, que suspendam parques de produção, que suspendam transportes ou locomoções exatamente da produção do país, daquilo que precisa funcionar, porque as pessoas hoje estão em casa, mas elas precisam de alimentos, elas precisam de energia, elas precisam de ter toda a sua manutenção e a sua vivência. Nesta terça-feira, as bolsas de valores pelo mundo tiveram um dia de recuperação, com a expectativa de investidores sobre a aprovação pelo Congresso americano de um pacote de quase 2 trilhões de dólares para combater efeitos econômicos da pandemia. Em Nova York, a alta foi de 11,37%. Foi o melhor resultado desde 1933. Em São Paulo, a valorização superou os 9,5%. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,08. O governador e o prefeito de São Paulo testaram negativo para o novo coronavírus. João Dória e Bruno Covas, do PSDB, fizeram o exame depois que o infectologista Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, foi diagnosticado com a doença. A seguir, o Comitê Olímpico Internacional transfere os Jogos de Tóquio para o ano que vem. A OMS alerta que os Estados Unidos podem ser o novo epicentro mundial da pandemia.